Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. E esse é meu gatinho, Gregório Gato. E, né, gente, não teve jeito, ele não quis ir pra cima lá não, ele quis ficar ali, né? Mas ele falou, vou participar, mas eu fico aqui, hoje eu não vou lá pra cima não, então tá bom, né? Quer ficar no andar de baixo hoje, Gregório, né? Bom, gente, eu agradeço a Deus por manter a conectividade com todos, né? Desse lado aí, me acompanhando desde o início do meu canal e até hoje, e que também são novos inscritos e conhecem o meu canal diariamente através das recomendações do YouTube. Muito obrigado. Eu agradeço pelo carinho, pela amabilidade de todos, né? Que me desejam que Deus me abençoe e abençoe esse meu trabalho, que é um hobby que eu levo com muita seriedade, pois também acredito que esse momento uma hora chegará para todos nós, né, em todos os níveis, mais altos e baixos, de todos os lugares, né, nos quatro cantos da terra, assim espero, né, é o que eu acredito. E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu ando bem feliz, né, gente, com algumas posições, principalmente no começo desse ano, né, foi uma semana conturbada, essa semana que se passou, ainda algumas pessoas em festa e outros aí pelas frentes desses negócios já de vento em popa, né, desde o início do ano praticamente. Então, eu sigo muito esperançoso, tenho ouvido coisas boas, mais notificações atingindo pessoas de níveis diferentes, porque agora é um grande processo, né? Quando entra em si, há mais relatos de pessoa dentro do 4A recebendo notificações, isso é muito bom. Ainda não há como se prever, né, o momento em que eu, ou você, ou o nosso vizinho, Ciclano Beltrano, vai receber a sua notificação. Né, tem sido de grande avanço esses sistemas construídos por trás do sistema bancário, esses fundos que eu acredito que ainda não são os fundos totais, alguns que recebem as notificações, pelo menos, já podem ver que já estão adentrando, né, no mundo bancário realmente, né, o primeiro pé, né, dando o seu primeiro passo. Ainda alguns não conseguem ver os valores, outros sim, outros não, mas enfim, né, alguns conseguem movimentar, mas introduzir na economia ainda são poucos relatos, quase nenhum relato sobre isso, né, poucos, e o que houve eu trato como rumor, mas uma coisa que está acontecendo que eu acredito severamente é que essas notificações estão atingindo um grupo maior de pessoas, isso está sendo possibilitado. Foi dito muito que o Tesouro dos Estados Unidos já queria, nessa semana, a partir de quarta-feira, já queria que houvesse, né, tanto Estados Unidos, China, Iraque, todo mundo envolvido nesse processo, já queria que houvesse algum dinheiro na mão das pessoas, né, a partir de hoje, no caso, que é dia 15. Então, eu estou sabendo de muitos movimentos ainda no dia de ontem, né? E desde ontem de manhã, porque alguns movimentos começaram aí em Reno, né? E como há uma diferença de fuso horário entre Brasil e Estados Unidos, né? Algumas posições aí foram feitas um pouco mais tarde, né? E vem acontecendo, né, meus amigos? Mas isso é uma cascata, né? É uma distribuição. Eu acho que todos que conhecem, né? Deixa eu ver mais pra cá pra vocês verem o Gregorinho de... Deixa eu ver aqui, né? Aí, beleza. Eu acho que tudo isso é uma distribuição e todos que sabem disso, né, sabem que é uma distribuição de renda, uma distribuição de prosperidade. Então, tudo isso é complicado, mas eu acredito que é algo que não devemos perder a fé, né? Pois a fé também é algo inteligente, né, gente? Meus amigos, e seguindo nessa questão de notícias, eu gostaria de trazer aqui algumas novidades. Então vamos lá, além dessas, né? O Iraque está pronto para avançar e o Iraque estava na agenda, mas eles disseram que poderiam precisar de mais um dia ou dois. Eles não fixaram uma taxa internacional, isso está sendo esperado em Zurique, deve ter uma determinação e isso será feito até sábado. A economista Shelton quer que todos estejam prontos se os avisos saírem já neste sábado, com possíveis compromissos de troca já para segunda-feira. Eles estão atualmente tentando determinar o fechamento, possivelmente até a noite de sábado. São apenas algumas horas. Em Reno, tem 4 horas para terminar e determinar se fecharão ainda.
A principal coisa a fazer com essas notificações é obter as informações que planeja e aceitar o pacote padrão. As notificações estarão prontas devido ao alinhamento com o G20, o G7 e os bancos que estão participando. Além disso, eles estão processando as equipes de títulos desde a semana passada. As equipes dos bônus são principalmente bônus históricos. 14 principais tipos de títulos, com mais de 300 no total. Deve estar pronto também os títulos do Zimbábue para ir em breve, que segue após os bônus do Dragão. Esses títulos financiam os pagamentos dessas contas premiadas, programas de prosperidades e acertos FIP. Shelton está monitorando os 4 principais fundos de prosperidade que são lastreados em títulos. Eles devem começar a carregar os fundos para os programas de prosperidade e seguir em frente. Foi dito para tratar essa sessão como uma sessão especial, para garantir que aqueles que vão apenas aceitar os padrões iniciais vão primeiro. Então todos vemos as coisas acontecerem em sessões individuais para aqueles que precisam de customização de documentos, plano de conclusão e não terá por padrão. No momento estamos muito próximos porque os vínculos têm se saído muito bem. Em relação à vantagem, essas pessoas receberam alguma porcentagem de liquidez e tiveram consultas particulares e seus bônus foram previamente cadastrados. Existem apenas cerca de 60 mil deles. Os últimos 9 dias forneceram a base para nos tornarmos públicos e líquidos. Aguardamos após esse dia 15 e para isso permitir que as notificações com marcações para a próxima segunda-feira ou terça-feira se façam verdadeiras. Se descobrirmos que os anúncios estão saindo ou bloqueados e chegaram aos titulares de ZIN, trabalhando no ZIN, nos bônus alemães e alguns outros, então estamos quase prontos para ir. Garantir que todos entendam que o dinheiro está se movendo se faz primordial. Quando Zurich for capaz de fornecer liquidez para certos contratos, então o Departamento de Operações e Defesa notificará os outros e passa para o Tribunal Mundial. Esperem uma atualização na próxima semana. Queremos passar o máximo de tempo possível com as pessoas que preparam os documentos e planos finais. Você deve ter tudo o que deseja documentar e planejar. Nestes momentos, alguns programas e os títulos que os financiam estão vivos e prontos para distribuição e liquidez e nos permitirá seguir em frente. Os bancos certificados estão vinculados a novos satélites e filtrarão todo o problema de comunicações. Os Illuminates foram parados a cada passo para isso. A única coisa que surgiu é que na semana passada eles tentaram se conectar com o Emergency Broadcast System e alguns Paymasters e alguns outros. Isso nos atrasou um pouco, mas eles foram interrompidos. Algumas contas agora já são líquidas. Aguardando as liquidações finais do código de lançamento. Os códigos básicos estão em vigor para muitas pessoas. Os administradores desses programas iniciarão seu trabalho em breve. As equipes dos bônus em Miami disseram para esperar o lançamento na segunda-feira. A expectativa nesse momento é que as notificações saiam a partir de hoje, dia 15, e agendamentos para a próxima semana se vejam em sua totalidade e muitas notificações para as pessoas têm corrido bem. Existem sites específicos para identificar e vários documentos antes que possa agendar uma consulta. Fundos estão circulando pelo sistema bancário com liquidez esperada entre hoje e sábado.
Caso contrário, questões de segurança, mas a partir de agora foram em frente. Observamos que grupos do almirante e os núcleos internos e externos disseram para poder cair neste sábado e nessa próxima semana, quando essas contas beneficiárias começarem a ser hidratadas. O Tesouro dos Estados Unidos queria que isso acontecesse no sábado, mas ainda não temos nenhum bloqueio. Não sabemos nada sobre as taxas. Eu acho que eles vão determinar com base nos avisos que sairão a partir de hoje e começar a entrar a partir de segunda-feira. A China está trabalhando com o AIIB e BRICS e remove as restrições do FMI. Eles poderiam avançar a qualquer momento. Bom, gente, para quem não sabe, né, só fazendo uma breve ressalva, o AIIB, né, é o Banco de Inteligência Asiática e Infraestrutura. A BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Então, toda a China em si, ela está por trás do bloco da BRICS, né? China e Rússia e Brasil estão à frente, né? Junto com a África do Sul e Índia, né? Perdão. E existem vários outros países que também vão de encontro a este bloco econômico. E então sabemos que a inteligência artificial asiática, né, o Banco de Inteligência e Infraestrutura Asiática, a BRICS, trabalha junto com a China, e a China também já foi previsto por muitos pensadores aí de época, né, que um grande dragão vermelho dominaria o mundo, né, e essa previsão para mim é muito certa, porque eu acredito que o Yuan vai acabar, não digo, né, não é uma previsão, em si é o que eu estou vendo, a China muito bem articulada, embora todas essas dívidas, tudo, eles se mantenham um país totalmente diferente, né, eles estão quebrando, mas eles apresentam aí, parece que um plano para essa reestruturação que eles estão sendo impedidos, né, muito por parte em conta dos Estados Unidos. Mas o presidente chinês já se encontra a favor, né? O presidente russo também já esteve em conformidade alguns dias atrás, até mesmo antes de finalizar o ano, já fazia anúncios para a Rússia de uma possível reformulação econômica, né? E estamos vendo isso. E veremos isso. E eu acredito que China vai sair em torno, né? Ainda vai acabar saindo por cima de todos os países, porque vai promover algum tipo de reforma, né? E os bancos de inteligência e infraestrutura asiática, eles têm muita inteligência nessas codificações, né? E tem muita facilidade, já estão negociando em yuan digital, né, gente? Isso já tem um tempinho. Então, eles vão acabar dominando o mercado e, consequentemente, se eles dominarem o mercado de importação e transações financeiras, que é o que eu acredito que vai acabar acontecendo, eu acredito que o yuan digital vai acabar sendo a nova moeda de reserva, né? Mas, vamos ver. Se for, eu vou guardar esse vídeo aqui, né? Para que... não é uma previsão, né, gente? Na verdade, não precisa ser nenhum estudioso para ver o que acontece no mundo, né? Basta você ler, ver alguns provedores aí diferenciados e fazer uma diligência para ver necessariamente qual é o lado o que está acontecendo no mundo, que é coisa que não passa na mídia, né? É difícil. Bom, o dia 15 é a chave e haverá algumas reuniões internas e comícios para avançar as coisas na fase de lançamento, com o elemento-chave para alguns pacotes do alívio de dívida. O artigo principal é sobre a conversão da USD e USN, que agora está em vigor. Os títulos e bônus dos dragões devem terminar para que amanhã possa começar outros. As equipes dos Elders, dos Royals, da UST, do Dodge, todos estão na mesma plataforma de entendimento agora. Os bancos finalmente esperam que os códigos e as taxas finais sejam carregadas a partir deste sábado. Queremos que todos estejam prontos se isso acontecer. Na semana passada, houve 2 grandes bancos que não cumpriram este mandato e tiveram até as 15 horas e têm até as 15 horas desse sábado para mudar tudo diante disso. Existem possíveis eventos, parâmetros de segurança e possíveis flutuações dos mercados, então esteja ciente disso. No momento, tudo parece bom e estamos apenas esperando o bloqueio de códigos, as taxas de segurança e os códigos de autorização que nos foram prometidos a partir do dia 15.
Se não estão aceitando, se estão aceitando estes defaults, isso é tudo que nós precisamos saber. Assim que as notificações forem enviadas, haverá instruções nesses e-mails e podem haver documentos que precisam ser autenticados e concluídos antes de poder marcar os compromissos bancários. Não sabemos ao certo como isso vai acontecer e não sabemos até que realmente eles cheguem para nós, mas os relatos são esses. Os chineses também insistem que os acordos finais estejam para que a Corte Mundial esteja de acordo com os pagamentos dos títulos antes de partirem para a frente. Tudo parece bom. Tudo parece bom e devemos estar nesta próxima semana dentro da próxima fase e final. Aqueles com bônus têm vindo a obter liquidez e este é um teste eficaz e as auditorias estão a correr bem e os desejos desta realeza e do Iraque todos estão se esforçando para começar. Acho que veremos notificações sim a partir desse sábado, e se isso não ocorrer, eles nos informarão quando. Bom, meus amigos, então, a princípio, essas são as primeiras novidades que eu tive, as primeiras impressões deste contexto de RV a nível global, GCR também, e vamos dar aquela passadinha marota lá no canal do Mark, né? Vamos lá, pessoal. Também viu que ele esteve aí presente falando, né? E gostaria de também transcorrer essas notícias para nós aqui, né? Vamos lá. Espero apenas 3 a 5 dias antes da eclosão. Houve um ataque com foguete no Iraque, sobre Bagdá e várias áreas. Me disseram que isso não afetará a liberação do RV e não se preocupem com isso. Ainda não vimos nenhum movimento em títulos históricos hoje ou qualquer movimento crescente no nível 3. Meus contatos no centro de resgate foram informados de que estão absolutamente de plantão neste sábado e possivelmente trabalharão amanhã no domingo. Há muita conversa e rumores de fontes em que não confio totalmente, mas não posso verificá-los nem comprová-los. Mais ainda, quando chegar até mim outras coisas mais certas, eu avisarei. Tudo é muito positivo. Todos apontam para um possível início emocionante de notificações em grande nível para o T4A, e eu estou ouvindo que eles começaram de fato. Também estou ouvindo sobre a possível liquidez de títulos e acesso possível de alguma porcentagem. Não posso confirmar ainda. Definitivamente esse sábado acordou muito movimentado. Disseram-me que tudo que eles estavam fazendo é que os títulos estavam se movendo ainda ontem à noite e eles não poderiam liberá-los para nós, pois nem eles mesmos tinham autorização. Então, os bancos começaram a pagar os títulos e também começaram a marcar os compromissos de alguns no T4A posicionados. Tudo parece muito positivo. O white paper do Iraque mostrando $11 como ponto de partida para a taxa internacional. Isso é preciso? Eu não vi $11, mas não me surpreenderia. O Dr. Shabib uma vez defendeu de 12 a 12,42 no passado, e o petróleo vale muito mais agora do que quando eles o propuseram pela primeira vez. Estou esperando pelo menos 3,22 pelo Diner, 4,81, desejando $8, mas qualquer coisa assim acima de 3,22 será uma grande bênção. Ouvimos dizer que os títulos do Zimbábue não são reais e estamos todos sendo roubados ou enganados. Bom, essa foi uma pergunta que girou, né, gente? E o Mark respondeu isso também, né? Isso não é verdade, né? Os títulos em BAP são reais, né? E essa foi... Mas impregnado de um monte de teoria de conspiração também, mas os reais detentores de títulos aí sabem o que tem na mão e aguardam ansiosos desde a disseminação desses títulos, quando isso foi proposto aí na história, muito tempo atrás, né? E uma resposta ao Mark diante dessa indagação foi o seguinte, né? Eu pensei isso no começo também.
mas eu tenho 2 advogados de classe mundial que estão envolvidos nisso, que me dizem e garantem que isso é muito real. Há uma série de grupos de títulos do Zimbábue juntos. Paymasters estão nos 4 cantos do mundo. E eu acredito que isso seja muito real, não tenho dúvida disso. Teremos que trazer um documento de verificação de antecedentes para o resgate quando trocarmos? Não. Me disseram que quando agendarmos nossas consultas, eles cuidarão disso em segundo plano. Eles saberão os tipos de moeda que você tem, o seu nome, depois de marcar sua consulta. Então, quando todos adentrarem a mesa, assinarão formulários nos Estados Unidos com o DHS ou qualquer outra agência usada em outros países, mas não estou ouvindo que nós temos que trazer uns nós mesmos. Isso pode acontecer muito bem neste fim de semana. Muitos bancos estão fechados. Segunda-feira parece ser um ótimo dia. Bom, meus amigos, então essas foram aí as últimas impressões que eu tive, né, tanto do canal do Mark quanto dos outros provedores de inteligência que nos dizem sobre esse grande processo iminente mundial e muito esperançoso aí a partir dessa semana, a partir de quinta e sexta-feira aí o povo ficou já de orelha em pé, né, com algumas coisas que aconteceram, alguns novos relatos. Eu espero que isso possa chegar, eu ainda não posso comprovar nem refutar nada, né, porque até mim não chegou coisa alguma, mas eu observo que isso atingiu, né, nos Estados Unidos uma grande leva de pessoas e muitas fontes vêm de diversos lugares, não foi só nos Estados Unidos, também foi na Itália, também foi França, atingiu a Europa, a Austrália, Estados Unidos, e eu acredito que possivelmente o Brasil. Mas, né, ainda não posso comprovar. Né? Mas eu gostaria que isso não fosse só um rumor, porque nos Estados Unidos muitos já vêm sendo atingidos, né, com essas massas de e-mails assim que possível, diante de algumas movimentações, algumas liquidez de mercado, né, algumas posições iminentes. Eu acredito que desde 2017, né, alguns posicionados já poderiam estar vendo, e os vínculos bancários propostos pelos bancos dos Estados Unidos e da Europa tornou isso essa primeira etapa de liquidez para alguns detentores de títulos já nessa época, né? Então, já naquela época eles já viam alguns valores por trás das telas dos bancos, com alguns contratos e advogados, né? Mas eram os valores ainda que não eram liberados, né? Como está acontecendo hoje. Então, isso está atingindo mais uma camada de pessoas, gente, mas ainda severamente essas pessoas ainda não têm o poder de gastar esses fundos, né? Mas estar sabendo que já existe algo que está chegando à maioria das pessoas, né? E se isso não é real ainda para a maioria das pessoas, eu peço que considerem esses movimentos, embora eles ainda não aparecendo para nós ainda aqui, né, nas camadas mais baixas e nos níveis mais baixos de disseminação dessa distribuição. Eu acredito que isso vai chegar, né? Não posso garantir que seja nesse ano, ou no próximo, ou até 2030, mas a gente acredita que há uma movimentação muito grande para que isso aconteça, né, em janeiro de 2022, né, que as coisas tendem a acelerar, visto toda a tecnologia envolvida, né? E visto que já está possibilitando, né, que os governos também já estão indo de encontro, G20, G7, já estão indo de encontro com a criação desses fundos off-ledger e os programas de renda básica universal, né, que são fundos que os governos estão podendo criar, né, e agora a capacidade dos bancos também fornecer todas essas quantias, né, aos detentores de títulos e criando esses fundos e certificando que esses fundos estão sendo criados nas contas de todas essas pessoas, né? E aí a etapa de certificação criada os fundos, a etapa de certificação acaba, né? E aí eles apertam um botão para liberar os fundos para todas as pessoas, né? Visto que isso atinge a camada mundial. Pelo menos é assim que eu penso, né? E até lá, vemos aí toda uma reestruturação do sistema financeiro, vemos aí toda uma posição diante de vários acordos, né, de vários países global, né? É um filme, né, meus irmãos, doloroso, né, um Titanic, mas espero com um final feliz, né?
Meus irmãos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença e unidos numa grande voz. Ao infinito e além! E sempre além, né, meus amigos? Que Deus abençoe e continue abençoando o sábado de cada um de vocês. Eu volto mais tarde com novidades, pretendo trazer mais um conteúdo, se assim achar algo de relevante. Eu peço que vocês continuem apoiando, deixando o like no vídeo, recomendando o meu canal, deixando a sua inscrição, é muito bem-vinda. Isso me ajuda a constituir um canal com uma família cada vez maior, numerosa, né? Sem pretensão de mal algum e sem somente do bem, e que meu conteúdo continue cada vez mais vivo e para que eu possa trazer cada vez mais notícias, né, para todos de interesse mundial, de todas essas operações internacionais, nacionais, globais, né, de todo esse aparato aí e reforma financeira. Eu gosto muito e peço a ajuda de vocês aí também, né? Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.